Agora são 8 horas e 17 minutos, você está aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e eu vou dar o meu bom dia ao Dr. Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial, colunista aqui do Jornal Gente, sempre conosco para nos ajudar a entender as questões jurídicas que são tantas e a repercussão prática delas na vida de todos nós. Emanuel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente deste sabadão, 13 de setembro, Emanuel. Como é que vai? Tudo jóia. Eu esqueci de abrir o seu canal aqui, então dá bom dia de novo pra gente, por favor. Bom dia, Thaís. Aí. Bom dia, Cláudio. A Soninha tá aí também? Não. Se ela não tiver, já deixa o bom dia para ela. Vai direto para Paris. Hoje eu e Cláudio aqui que estamos escalados no plantão deste sábado. O Emanuel, deixa eu te perguntar uma coisa. A semana foi muito movimentada, com as atenções de todo mundo voltadas para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, para questões jurídicas que nem sempre são bem compreendidas por quem não está ali operando o dia a dia do direito. Você que trabalha com direito empresarial, que conversa com empresários, que trabalha também na prospecção de investidores internacionais para o Brasil, que tipo de repercussão na prática existe para o ambiente de negócios como um todo, de uma semana tumultuada como essa, na política / ambiente jurídico? Olha, é a pior possível. Para o investidor em si, o fato de um presidente do Brasil ser condenado poderia até aparentar, por um lado, ser positivo, porque seria a ideia de que no Brasil a lei passaria a se aplicar para todos. Só que qualquer pessoa que olha esse processo sabe que esse processo não seguiu à risca o devido processo legal. Por exemplo, o Alexandre de Moraes fala que havia um plano para assassiná-lo. Como é que ele pode ser o relator? Como é que ele pode se dizer isento? Eles fazem uma separação. A vítima no plano de assassinato do Alexandre de Moraes é o Estado Democrático de Direito. Tá, como é que você separa a pessoa que sofreria a tentativa de assassinato, né, da figura institucional que é uma criação, ficção legal? Então, já daí a gente vê que os julgadores não tiveram os acessos integrais aos autos a todo tempo. Nós chegamos a ver a coisa... Olha, como advogado é constrangedor que se diga no meio do julgamento que se perder um documento no meio do Zap, ele seja usado para se discutir qualquer assunto no meio do julgamento. Isso não pode. É um princípio básico de que a defesa, para você ter acesso aos autos, e veja, tá? Isso não é gostar do Bolsonaro, você pode achar ele péssimo, você pode achar ele desprezível, você pode querer que ele arda no fogo do inferno por conta das coisas que ele falou na pandemia, assim como você pode adorar, acreditar que ele é o grande mito da direita brasileira. É irrelevante, o que interessa é que o devido processo legal tem que ser seguido para todo mundo por dois motivos muito claros. Primeiro, amanhã a vítima pode ser você, e segundo, se você não tem estabilidade jurídica, as pessoas não se sentem confiantes para fazer nada no Brasil. Então, os investidores, eles olharam isso, assim como eles olharam a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal de novamente puxar para si o foro privilegiado, algo que eles já haviam mudado de entendimento há alguns anos atrás. Então, o que os investidores mais dizem é: precisamos saber escolher o advogado certo para soprar na orelha correta. Muito bom dia, Manuel. Bem-vindo aqui ao nosso programa neste sabadão. A gente tem observado aí a repercussão internacional, etc., né? E o presidente Donald Trump se pronunciou sobre isso. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi o primeiro, né? Quando ele prometeu que os Estados Unidos reagirão a mais esse capítulo aí das perseguições do Supremo Tribunal Federal. Voltou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de violador dos direitos humanos, etc. Depois veio o subsecretário de Estado, que é responsável por essa área aqui, né, do mundo, a Latinoamérica, etc., também batendo duro, etc. Pelo que você observa, o que é que podemos esperar dos Estados Unidos? Porque já temos aí os ministros, esses, né? Esses da primeira turma e mais outros, que já estão sancionados com o cancelamento do visto de entrada nos Estados Unidos, estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já tomou
um enquadramento na lei Magnitsky, né, que é, de fato, arrasadora para qualquer pessoa. O que se pode esperar a partir de agora, para além do que já foi feito? Cláudio, primeiro, a sua pergunta é muito pertinente porque é um compasso de espera que, particularmente, empresas brasileiras que têm negócios nos Estados Unidos ou que dependem de infraestrutura financeira americana estão extremamente preocupados, porque o que deve acontecer a partir de agora é uma real fiscalização e aplicação da Magnitsky. O que acontece é que os Estados Unidos têm um órgão, o OFAC, que é o Office for Foreign Assets Control, né, vamos dizer assim, Gabinete para o Controle de Ativos Estrangeiros, que ele determina como a Magnitsky é aplicada, ele tem essa discricionalidade. Normalmente, quando existe uma inclusão de alguém na Magnitsky que não seja motivo de guerra, golpe de Estado, coisa do tipo, sejam violações que, embora os Estados Unidos entendam pesadas, mas não chegam a atingir uma coletividade indeterminada, eles têm por hábito aplicar sanções de forma faseada, até para ver como elas surtem efeitos. Então, até o presente momento, nenhuma empresa brasileira foi sancionada. Então, por exemplo, TAM e Gol ou Azul, se tiverem transportado ministro, não sofreram sanções. Banco do Brasil, Caixa Econômica, poucas coisas nos Estados Unidos. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, ainda não foram sancionados se porventura eles têm algum negócio com o ministro. Então, nesse sentido, o que a gente pode esperar agora é que o OFAC comece a apertar com rigor nos próximos meses a aplicação da Lei Magnitsky, além da eventual inclusão de mais ministros e também, efetivamente, Cláudio, que pode vir a acontecer aí são tarifas adicionais e a retirada de vários dos itens do Brasil que estavam na lista de exceções, quando houve o anúncio, né, em agosto, para que esses itens passem a ser efetivamente sancionados. Então, nós podemos aí ter uma queda ainda mais significativa do comércio exterior com os Estados Unidos. Por exemplo, no setor de carne bovina, as pessoas dizem, mas a perda foi pouca porque aumentou a exportação para a China. Bom, se tivesse aumentado a exportação para a China e mantido a exportação para os Estados Unidos, a gente tinha ainda mais dinheiro, né, nas contas internacionais do Brasil, que não foi o caso. Então, o que a gente deve ter são sanções adicionais, dificuldades na obtenção de vistos, não tem a menor dúvida, para brasileiros. Vai ser muito brasileiro reclamando, né? A próxima Copa do Mundo vai ser Estados Unidos, México, Canadá, e nós vamos ter aí, com certeza, uma aplicação mais rigorosa da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e a sua aplicação com rigor, provavelmente para os demais ministros da primeira turma. Emanuel, como é que quem opera hoje no Brasil, porque estamos todos aqui no mesmo caldeirão, digamos, né? E ninguém torce pelo mal da economia do país, até porque é isso que paga as nossas contas aqui em última análise. Como é que quem está hoje no Brasil, ou investindo, ou operando, ou trabalhando, enfim, pode se proteger? Tem alguma coisa, e aí acho que isso vale mais para as empresas, né? Que pode ser feito na prática dentro desse ambiente de tanta instabilidade? Olha, Thaís, tem gente em Brasília que torce para a situação piorar, você não tem a menor dúvida. Você sabe por quê? Porque dá para você culpar no inimigo externo. Venezuela fez isso, outros regimes fazem isso, Cuba fez isso. Você culpa os Estados Unidos, você manipulou uma parcela da população. Ontem nas minhas redes sociais tinha um sujeito comemorando queda histórica do dólar. Ou o sujeito é mal informado, porque o dólar ainda está mais alto do que no governo anterior, ou o sujeito é mau caráter, né? Porque a queda histórica do dólar foi no governo da Dilma, que foi uma manipulação de mercado, que fez o dólar bater 1,45. Aqui em valor nominal dava menos de 60 centavos de real de 1994, quando começou o Plano Real. Porque foi ali uma manipulação de campo para ganhar dinheiro em cima do Brasil, que alguns bancos foram até condenados internacionalmente, fizeram isso com o Brasil e outras moedas. O que faz o empresário brasileiro para se proteger? O empresário, eu tenho recebido essa consulta, né, Sônia, mas infelizmente o empresário brasileiro ele ainda espera muito do governo. Então, rigorosamente, o que o empresário brasileiro deveria fazer? Deveria fazer duas coisas. Primeiro, ele deveria fazer diplomacia empresarial, que é para ele conquistar mais mercados e reduzir a exposição dele à volatilidade decorrente das relações com o único país, e também captar mais mercados para receber em moeda forte e garantir aí uma menor exposição a riscos.
E a segunda coisa que efetivamente o empresário brasileiro deveria fazer é ele entender o seguinte: o limite da toga não é a Constituição, o limite da toga é o mercado, porque nós estamos no Brasil e nós sabemos que os donos reais do poder é o mercado financeiro, os bancos e alguns grandes empresários. Quando esses começarem a ser afetados, aí você começa a ter mudanças no país, porque infelizmente no Brasil as instituições elas só reagem na época das eleições de forma paliativa e no dia a dia elas só reagem aos donos reais do poder. Mas, Manuel, apesar do esforço, tem sido feito alguma coisa, né? Enfim, depois da porteira arrombada, né? De empresários, representantes enfim, de áreas de atuação aqui do setor produtivo, tem ido, foram dezenas agora, muito recentemente, mas o que eles ouviram lá dos Estados Unidos foi exatamente que, olha, nós não recomendamos nenhum tipo de investimento no Brasil neste momento. Essa é a posição oficial do governo americano. E eles não, ou com relação à questão do tarifaço e tal, sempre dizem, essa é uma decisão política do presidente e não podemos fazer nada com relação a isso. Quais são as chances efetivas de o setor produtivo conseguir fazer aquilo que a diplomacia brasileira foi inclusive impedida de fazer pelo presidente Lula, que estava muito mais interessado em subir no palanque do que resolver o problema, né? Quais são as chances efetivas de uma diplomacia empresarial? Cláudio, com toda licença e sem realmente tentar ser excessivamente crítico, mas eu vi algumas missões de algumas entidades setoriais em Washington e, com todo respeito aos profissionais envolvidos, não vi muita gente que fosse realmente expert em diplomacia empresarial. Então, não adianta também fazer missão, Cláudio, para levar a diretoria para passear, né? Porque se tiver continuando fazendo assim, não vai dar resultado nenhum. Então, em primeiro lugar, precisa se intensificar as missões, precisa entender que isso não é um projeto de curto prazo, diplomacia empresarial é um projeto de médio e longo prazo, deve-se realmente levar profissionais melhores, né, ou mais especializados, ou com experiência efetiva. Eu lembro que desde 2017 eu lidei com dezenas de empresas grandes de lobby americanas e realmente a crítica delas comum era que no Brasil você tinha poucas pessoas que realmente entendiam como jogar o jogo no longo prazo. E, infelizmente, é o que eu tenho visto nessas missões de diplomacia empresarial de várias entidades de classe. Levam até muitos bons profissionais, mas que não têm o entendimento correto do jogo e que falta a cancha e a experiência. Então, às vezes, precisa entender que precisa de um jogo diferente. Não é o que funciona aqui que vai funcionar lá. Não é o que te trouxe até aqui que vai te levar até ali. Então, eu recomendaria a todas essas entidades que melhorassem um pouco aí a organização e o planejamento e não contassem com vitórias de curto prazo, mas médio e longo prazo. Que se isso tivesse iniciado quando as tarifas foram anunciadas, você já estaria vendo pequenas conquistas dessas entidades hoje se desenhando para os próximos meses. Infelizmente, não foi feito e, inclusive, quem me procura para eu aconselhar, a gente sempre fala que o plano imediatista não dá resultado. Pode dar foto no Instagram, mas não dá resultado, que é o que eles querem no final, que é o dinheiro no bolso. Então precisa realmente ter um planejamento um pouquinho melhor. Emanuel, por que na sua opinião, o argumento usado, um dos argumentos usados, né, pelos empresários brasileiros que foram aos Estados Unidos, até agora não falou ao coração das autoridades por lá, que é a questão do preço, né? A gente tem hoje matérias indicando que o cafezinho básico nos Estados Unidos, que custava, né, 2,25, $2,50, hoje já está batendo ali nos 4. É a vida real. Os Estados Unidos pararam de importar café do Brasil, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, ficou mais caro. E aí os empresários brasileiros vão lá, batem na porta e dizem o seguinte: escuta, se vocês continuarem com isso, quem vai perder são vocês, porque vai ficar tudo mais caro, vai ter reflexo no mercado e isso pode até respingar em popularidade do governo Trump. Por que isso não está fazendo, pelo menos até agora, ecoando ali no coração de quem assina as decisões? Porque os interesses, e esse de novo é um grande problema, né, das pessoas que estão participando desses processos,
As pessoas entender um pouco de negociação. Para entender negociação, você precisa saber que o outro lado só fecha um acordo com você se vocês se encontrarem numa zona de interseção de interesses. E na linguagem de negociação a gente chama de zona de possível acordo. Essa zona de possível acordo, ela não vai passar de forma imediata por você simplesmente dizer, a população americana, preço do café. Não vai, porque a economia americana cresce, o desemprego está baixo, a renda aumenta mais rápido que o custo de vida, que é uma situação diferente do Brasil. A economia brasileira cresce, mas o custo de vida sobe mais rápido do que sobe o crescimento da renda. Então as pessoas no Brasil se sentem empobrecendo, mesmo com o PIB crescendo 2, 3,5%. Nos Estados Unidos é o contrário. A renda das pessoas sobe mais rápido do que a inflação, isso dá às pessoas a perspectiva de que a vida delas melhora. Então o café, o preço do café, ele acaba não sendo o mais determinante, porque a pessoa tem uma sensação geral de prosperidade. O suco de laranja caiu, o preço dos ovos caiu, o preço da carne caiu. Então, a vida do americano médio está melhorando. Então, o café é uma inconveniência, mas não é um fator suficiente para alterar uma determinação como essa, que para muitos americanos é visto, né, os eleitores do Trump, é visto como uma defesa dos valores americanos de liberdade no mundo. Então, as pessoas preferem pequenas inconveniências financeiras do que terem problemas morais. E é por isso que aqui no Brasil, mesmo com os problemas econômicos gerados com tarifaço, o governo colhe dividendos eleitorais com a questão da soberania, porque faz as pessoas se sentirem que elas estão do lado moral correto. E aí as pequenas inconveniências, elas são toleradas. Então, essas missões comerciais, elas ainda não entenderam que para você chegar numa área de acordo comum, você precisa identificar primeiro quais são os interesses reais envolvidos na negociação americana e quais os interesses laterais, porque você precisa fazer pelo menos 2 ou 3 propostas com valor equivalente. E hoje, no único momento, qualquer proposta que essas entidades estão levando é uma proposta que só gera valor para as entidades, porque os americanos não percebem no governo nenhum valor nas propostas apresentadas. Então, as negociações elas estão erradas, porque elas não partem primeiro do entendimento de como funcionam negociações. E esse é o problema de, embora pessoas muito tecnicamente preparadas, não terem talvez as experiências em negociações internacionais e muito menos serem efetivamente profissionais de diplomacia empresarial com a vivência internacional adequada. Então, acho que aí as entidades de classe precisam repensar quem eles levam para suas missões. Não, pensando na possibilidade bem concreta de isso permanecer inalterado, né, o tarifaço, etc., as dificuldades do Brasil enfim, de enviar, continuar exportando para os Estados Unidos, você imagina o Brasil fazendo uma dessas malandragens que a gente observa mundo afora, né, por exemplo, o petróleo venezuelano sendo exportado com outra bandeira para, inclusive do Brasil, né? O Brasil se prestou a isso, para driblar o embargo americano. No Vietnã, né? O Vietnã, você vai nos Estados Unidos, em qualquer loja, aquela Target, não sei o quê, é tudo vietnamita. Tudo vietnamita não, né? Tudo made in Vietnã. É tudo impressionante, né? Não só roupas, mas também objetos, etc. Tudo você vai lá verificar a procedência, está lá, made in Vietnã. Não é possível que o Vietnã produza aquilo tudo, né? O que se sabe é que, na verdade, são produtos chineses que são exportados para os Estados Unidos por meio do Vietnã para driblar, enfim, algum obstáculo do ponto de vista da relação comercial. Você vê os produtores do Brasil se valendo desse tipo de recurso para driblar o bloqueio americano, ou pelo menos o tarifaço, né? Esse, que não é fácil, 50% é muito, né? Cláudio, em primeiro lugar, na verdade é produzido sim no Vietnã, tá? Eu acho que às vezes a gente tem essa impressão que não, mas pode não ser o insumo produzido no Vietnã, porque o Vietnã hoje ele funciona muito como uma maquila. Então o Vietnã é o México da China. Então a China manda as partes, os componentes, e eles são montados e finalizados no Vietnã. Então você tem isso naturalmente, né, Cláudio, com o tempo faz com que comece a surgir uma produção que é local também, integral, que foi o que aconteceu com a China. A China inicialmente ela começou sendo também uma maquila nos anos 80 para as indústrias que estavam saindo de Taiwan.
porque Taiwan tinha um mega... As pessoas não falam isso, né, Cláudio? Esse desconhecimento é uma das coisas que atrapalha você fazer negociações com o governo americano. As pessoas não entendem a história. Como é que aconteceu? Nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, Taiwan tinha um mega superávit comercial com os Estados Unidos de mais de 100 bilhões de dólares. Você pensa, 100 bilhões de dólares nos anos 80 é tipo 500 bilhões hoje. Então eles tinham um mega superávit com os Estados Unidos. Tanto, Cláudio, que nos anos 80, toda quinquilharia que chegava no Brasil não era made in China, era made in Taiwan. Tá? Para quem tem mais idade vai lembrar disso. Então, Cláudio, os americanos começaram a pressionar os taiwaneses, e os taiwaneses aproveitaram das reformas do Deng Xiaoping e mandaram as fábricas para a China, particularmente para a região de Shenzhen, né? Que hoje é onde está lá a grande fábrica da Apple, né? Na Foxconn, que produz para a Apple. Então, os chineses começaram maquilando, e a partir daí depois eles começam a produzir eles mesmos. Então, o Vietnã está nesse mesmo processo, que em economia a gente chama de padrão dos gansos voadores, que é quando as indústrias migram de um país para o outro à medida que o primeiro país vai enriquecendo e os fatores de produção vão ficando mais caros. Então, o Vietnã é sim hoje um grande produtor industrial, mas também é um grande maquilador. O México também já passou por isso. Muito tempo foi um grande maquilador americano e hoje a gente tem muitas indústrias que são mexicanas. É normal. Brasil fazer isso. Cláudio, eu estava vendo, eu não me recordo se foi nas redes sociais do Rodrigo Manga, né, o prefeito TikTok lá de Sorocaba, que ele estava falando que ia assinar um acordo, ia estar em São Salvador, para assinar um acordo com o Bukele para usar El Salvador como uma plataforma de exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Existe uma diferença entre você transplantar uma fábrica para um país terceiro e a produção ser local, de você simplesmente fazer uma triangulação, que é você enviar um produto para outro país e simplesmente alterar a etiqueta. Essa, inclusive, né, Cláudio, às vezes eu vou numa feira lá na China, que é a Canton Fair, que é a feira de importação e exportação maior do mundo, e tem lá algumas empresas, né, que elas oferecem esse serviço de alterar a nacionalidade e origem de um produto para driblar a tarifa. Onde tem um problema, aparece alguém vendendo uma solução. Então, se o Brasil fizer isso, os americanos já têm aplicado as tarifas da mesma maneira quando eles descobrem que é apenas uma triangulação. Mas se você transplanta fábricas para o exterior, aí a produção é daquele país e os americanos não vão aplicar tarifas naquela produção. Então, empresas brasileiras podem ser transplantadas para o exterior para fabricar no exterior? Podem. Vão evitar as tarifas? Se estiver produzindo no exterior, vão. Então, veja, boa parte do nosso setor têxtil, que não tinha migrado ainda para a China, foi primeiro para o Ceará, né, interior do Ceará, e principalmente, né, sapatos e vestimentas, e depois migraram, os que ainda restaram na região aqui de São Paulo, boa parte migrou para o Paraguai, porque eles conseguem mandar do Paraguai para o Brasil, pagando só mais ou menos 4% de alíquota por conta das regras do Mercosul. Inclusive, eu já até tratei com algumas dessas empresas para fazer transplante, e é brutal a economia, não apenas tributária, mas também no custo de energia, preço da mão de obra e outras coisas. Então, sim, Cláudio, é muito provável que nós tenhamos transplante de produção brasileira para outros países. Esse é o Dr. Emanuel Pessoa, advogado, especializado em direito empresarial, colunista aqui do Jornal Gente, está sempre conosco, ajudando o nosso ouvinte a entender essa complexidade das relações comerciais, internacionais e todo o imbróglio que o Brasil se meteu. Emanuel, obrigada, hein? Mais uma vez, até a próxima aqui no Jornal Gente. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, Thaís. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todo mundo da produção. Bom dia. Fiquem com Deus.